Hoje eu quero conversar com você sobre um livro que, se você cria qualquer coisa, seja vídeos, negócios, projetos, música, livros, até mesmo uma loja física ou online, provavelmente vai mexer com você. Estou falando de A Guerra da Arte do Steven Pressfield. Esse não é um livro sobre técnicas. Não é sobre como escrever melhor, pintar melhor ou empreender melhor. É sobre algo muito mais profundo. A batalha invisível que acontece dentro da nossa cabeça toda vez que decidimos fazer algo importante. Pressfield dá nome a esse inimigo. Ele chama de resistência. Logo no começo, ele afirma algo forte. A resistência é a força mais tóxica do planeta. E quando você lê isso, parece exagero, mas não é. A resistência é aquela voz que diz: começa amanhã. É o cansaço que aparece exatamente quando você vai iniciar um projeto. É a vontade súbita de organizar a mesa, mexer no celular ou pesquisar algo irrelevante quando você deveria estar criando. Ele escreve: quanto mais importante uma atividade é para a evolução da nossa alma, mais resistência sentiremos em relação a ela. Pensa, já reparou como as coisas realmente importantes, como escrever aquele livro, abrir aquela empresa, mudar de carreira, gravar o primeiro vídeo, são exatamente as que mais dão medo? Isso não é coincidência. Segundo Pressfield, é a resistência tentando te impedir. E aqui vem uma das primeiras grandes lições do livro. A resistência nunca desaparece. Ela não some porque você ficou mais experiente. Ela não desaparece porque você teve sucesso. Ela sempre estará lá. A diferença está em como você lida com ela. Pressfield faz uma distinção poderosa entre amador e profissional. E não é sobre talento. É sobre postura. O amador espera inspiração. O amador trabalha quando está motivado. O amador para quando encontra dificuldade. O profissional trabalha todos os dias. Ele diz: o profissional aparece todos os dias. Simples, direto, brutal. Não importa se está inspirado ou não. Não importa se dormiu bem. Não importa se o vídeo vai ficar perfeito. O profissional senta e faz o trabalho. Isso é extremamente aplicável para qualquer área. Se você quer crescer no YouTube, por exemplo, não pode depender de estar no clima. Você precisa gravar mesmo nos dias difíceis. Se quer montar um negócio, não pode trabalhar só quando está animado. Precisa agir mesmo quando está inseguro. Outra frase marcante do livro é: a resistência odeia disciplina. Por quê? Porque disciplina elimina espaço para negociação interna. Quando você define horário para criar, você tira o poder da resistência. Ela ainda vai tentar, mas você já decidiu. Pense em alguém que quer começar a treinar. Se ele diz vou treinar quando tiver vontade, provavelmente não vai treinar. Mas se diz todo dia às 6 horas eu treino, ele começa a agir como profissional. Essa é uma mudança de identidade. Pressfield fala também sobre o medo. Ele afirma que o medo é um indicador. Quanto mais medo você sente de algo, mais provavelmente aquilo importa. Ele escreve: o medo é um bom indicador. Mostra o que temos que fazer. Isso é contraintuitivo. A maioria das pessoas evita o que dá medo. Mas e se o medo for uma seta apontando para o seu crescimento? Por exemplo, gravar seu primeiro vídeo pode dar medo. Lançar um produto pode dar medo. Pedir demissão pode dar medo. Mas talvez seja exatamente aí que está sua próxima versão. O livro também aborda algo profundo: a sabotagem interna. Quantas vezes você já começou algo e parou no meio? Quantas ideias incríveis ficaram só no papel? Pressfield diria que isso é a resistência vencendo. Mas ele também oferece uma saída: compromisso diário com o processo. Ele defende que você deve agir como se fosse um profissional contratado para fazer aquele trabalho, mesmo que ninguém esteja pagando ainda.
mesmo que ninguém esteja assistindo ainda. Essa mentalidade é transformadora. Ele fala ainda sobre propósito, sobre ouvir aquilo que ele chama de vocação. Ele sugere que cada pessoa tem um chamado, algo que veio fazer, e que a resistência é mais forte exatamente na direção desse chamado. Isso explica por que algumas pessoas são extremamente produtivas em coisas irrelevantes, mas travam nas coisas que realmente importam. É mais fácil limpar a casa do que escrever o livro. É mais fácil estudar sobre negócios do que abrir o CNPJ. É mais fácil assistir vídeos sobre criatividade do que criar. A resistência adora atividades que parecem produtivas, mas não movem o ponteiro. Uma parte muito interessante do livro é quando Presfiel fala sobre inspiração. Ele trata a criação quase como algo sagrado. Ele diz que quando você aparece todos os dias para trabalhar, algo começa a acontecer. A inspiração começa a respeitar você. Ele escreve algo poderoso. Quando nos comprometemos com a ação, a providência também se move. Ou seja, o movimento gera ajuda. Mas essa ajuda só vem depois da decisão. Esse conceito pode mudar completamente sua relação com o trabalho. Em vez de esperar estar pronto, você começa. Em vez de esperar confiança, você age. A confiança vem depois. E talvez a maior lição de todas seja essa. Não é sobre ganhar da resistência para sempre. É sobre vencê-la hoje. A batalha é diária. É por isso que o livro se chama A Guerra da Arte. Não é a vitória da arte. É uma guerra contínua. E isso, ao mesmo tempo, assusta e liberta. Assusta, porque significa que nunca será totalmente fácil. E liberta, porque significa que o problema não é você, não é falta de talento, não é falta de capacidade, é a resistência, e ela aparece para todo mundo, até para os grandes. Steven Pressfield não escreveu esse livro como teoria. Ele viveu anos procrastinando, falhando, tentando escrever. Ele sabe do que está falando. Se você aplicar apenas uma coisa desse livro, que seja essa. Defina um horário. Sente e faça. Mesmo mal, mesmo imperfeito, mesmo com medo. Porque, como ele mostra, a ação precede a motivação, não o contrário. E se você realmente quer construir algo, um canal, um negócio, um projeto, uma nova fase da sua vida, entender esse conceito pode ser o divisor de águas. A resistência sempre vai sussurrar. Depois, o profissional responde agora. E talvez a pergunta que fica para você seja: em que área da sua vida você está agindo como amador? E em qual você pode começar a agir como profissional hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma dessas ideias te ajudou a enxergar algo diferente, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilha com alguém que precisa vencer a própria resistência. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!